haven't been who I was. I am supposed to be. Por que eu não vou interpor o recurso novamente, né? Fazer um novo recurso. O parágrafo 5º vai dizer o seguinte, inclusive esse parágrafo 5º foi objeto de cancelamento de uma súmula do STJ. Vou explicar por quê. Olha o que o parágrafo 5º diz. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independente de ratificação. E aí o que acontece com isso? Por que isso está no parágrafo 5º e por que a súmula 418 do STJ foi cancelada? A gente tinha um problema muito sério de jurisprudência defensiva. A gente ainda tem, mas era muito pior durante a égide do Código de 73. E era o seguinte no Código de 73. Mesmo com a oposição dos embargos de declaração, ou eu interpus o meu recurso antes do prazo, ou eu interpus o recurso dentro dos 15 dias, independente do camarada ter oposto embargo de declaração ou não. Tá? E aí o que acontece? Se eu tivesse interposto o recurso e esse embargo de declaração não acarretasse mudança nenhuma, ou nem mesmo fosse aceito para ser julgado, o STJ entendia, e isso era sumulado, de que aquele meu recurso, para que ele fosse apreciado, eu teria que interpô-lo novamente, ratificando ele. Olha, eu estou interpondo meu recurso de novo para ratificar aquele recurso que eu interpus. Então, você ficava com 2 recursos interpostos naquele processo, um servia para nada, um era totalmente lixo. E isso era um absurdo, porque às vezes a pessoa interpôs o recurso, a vida do advogado às vezes é muito corrida. Então, ele interpõe o recurso dentro do prazo, cara, e ele espera o julgamento daquele recurso. E o que acontecia? Ele era intimado dos embargos de declaração e simplesmente tocava a vida, não se atentava. E aí era como se ele não tivesse recorrido. E aí o tribunal não apreciava o recurso dele. E isso era sumulado, isso era uma coisa que a doutrina discutia muito, porque não fazia o menor sentido, o recurso estava nos autos, né? O recurso tinha sido interposto, pois as custas tinham sido recolhidas, e simplesmente o STJ entendia que tinha que se ratificar. E aí, com o novo código, algumas dessas jurisprudências defensivas foram, assim, atacadas gritantemente. Então, como elas foram atacadas, o parágrafo 5º serve exatamente para isso. Olha, você já interpôs o teu recurso? Se não houve nenhuma modificação da decisão que você precise complementar as razões desse recurso, esse recurso que está ali é válido e ele vai ser julgado pelo tribunal. Você não precisa confirmar que você quer recorrer. Olha, eu estou recorrendo de novo porque eu já recorri, mas é só para confirmar aquele recurso que eu interpus antes. Isso não fazia o menor sentido. Tá? Então, por esse motivo, você não precisa tentar o teu recurso de novo. Basta que você complemente as razões. Tá? Esse é um detalhe, então, que a gente também vai verificar dentro do embargo de declaração. Um outro ponto que eu preciso falar com vocês dos embargos de declaração também. Eu falei há pouco que os juízes não gostam muito de embargos de declaração, porque eles entendem que você está puxando a orelha dele. Afinal de contas, perceba, eu estou recorrendo para dizer para o cara assim, porra, você escreveu mal pra caramba, porque eu não consigo entender o que você escreve. Né? Você falou e não falou nada com nada, ou então, olha só, você falou uma coisa e concluiu outra, né? Resolve isso aí. Ou então você vai falar para o juiz assim, cara, você decidiu e você, ao invés de divorciar, né, a autora do réu, você divorciou a advogada do réu. Isso já aconteceu comigo. Então, você, na verdade, quando você embarga de declaração, você está apontando um equívoco da decisão. O problema é que, como a gente falou, os embargos de declaração não têm custas, né? E ele interrompe o prazo do recurso voltado para reformar a decisão. A finalidade dos embargos é esclarecer, não é reformar nem invalidar. Só que muito advogado também maneja os embargos numa de estratégia, forçando a modificação da decisão, dizendo que é questão de aplicação de efeito infringente nos embargos. E não é.
Porque, na verdade, o que ele está querendo é a reforma da decisão. Ele não está apontando nenhuma omissão, nenhuma obscuridade, nenhuma contradição, né, real da decisão. O que ele está tentando é criar um vício naquela decisão para forçar a reforma da decisão. Na verdade, a estratégia de tentar reformar a decisão sem ter que utilizar o recurso certo. Né? E, mais ainda, né, sem ter que recolher custas. Ou mesmo ganhar tempo, porque vai que cola, vai que a decisão é reformada. Né? E se não for, ele ainda tem o prazo para interpor o recurso correto que visa a reforma ou invalidação da decisão. E aí, o que acontece nesse contexto? O que o legislador resolveu fazer? Quando você embarga de declaração de uma decisão do relator, uma decisão monocrática do relator, e esse relator, ao analisar aquele embargo de declaração, ele entender, né, a partir das razões dos seus embargos, que, na verdade, o que você quer ali é a reforma da decisão e não o esclarecimento que gere, por consequência lógica, uma modificação, né? Se o relator entender isso, o que o relator pode fazer? Converter os embargos de declaração em agravo interno. E aí, olha o que vai falar o parágrafo 3º do artigo 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, que é o artigo que trata do agravo interno. Então, perceba, eu fui lá e opus o embargo de declaração, estrategicamente, tentando forçar a barra para uma modificação da decisão do relator. Não recolhi as custas, porque não tem preparo, e o prazo é de 5 dias. Mas pensei, porra, vai interromper o prazo do agravo interno, eu vou ganhar mais tempo, porque ele vai rejeitar os meus embargos de declaração, e aí eu ganho mais tempo para preparar meu agravo interno com mais calma, porque eu estou corrida nessa semana. Tem um monte de prazo estourando, eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu vou pôr o embargo de declaração, porque eu ganho tempo. Ganho tempo, ou então, estrategicamente, eu posso ter a modificação da decisão tranquilo, através do embargo de declaração, falando que tem efeito infringente. Quando o relator vai fazer a admissibilidade dos meus embargos de declaração, ele vê que não tem nenhum esclarecimento a ser feito. O que eu quero, na verdade, é a reforma da decisão. O que ele faz? Ele me intima e fala o seguinte, olha só, adeque as razões desse embargo de declaração aqui à luz do artigo 1021, ou seja, adequa esse recurso para agravo interno, porque, na verdade, o que você quer é reformar. E, inclusive, recolhe as custas nos casos de tribunais que existem custas. Por quê? Porque o agravo interno, ele, na verdade, né, a gente vai estudar ele, é um recurso que nem todo tribunal cobra custas dele. O Rio de Janeiro cobra, mas nem todo tribunal recolhe custas para o agravo interno. Então, essa conversão que acontece, eu tenho que fazer em 5 dias. Eu não ganho os meus 15 dias para interpor o agravo interno. Na verdade, eu tenho 5 dias para adequar ele, recolher as custas, se for o caso, e apresentar para o relator. E aí sim, o relator vai encaminhar para o colegiado para fazer a admissibilidade. Por quê? Porque o agravo interno não cabe ao relator fazer a admissibilidade. A gente vai estudar o agravo interno depois. Entendido isso? Então, é possível que, ao opor embargos de declaração, esses embargos de declaração seja convertido em agravo interno, tá? Mas isso vai ser possível quando? Quando o relator entender que, na verdade, o que a parte quer ali é a reforma da decisão ou a sua invalidação. E aí ele vai fundamentar a decisão, determinando que você adeque as razões. Tranquilo? Até aqui? Então, ótimo. E aí foi engraçado, eu vou fechar nesse ponto aqui, né? O Darcy, ele comentou lá na frente, vai prolatar, né? Convertendo os embargos em agravo interno, o prazo passa a ser de quanto dia? Peraí. Não, a conversão dos embargos em agravo interno, Darcy, a adequação para que ele apresente as razões na forma de agravo interno são 5 dias. É o que você vai extrair exatamente do parágrafo 4º do artigo 1024.
tá? O parágrafo 4 do 1024. Aguenta aí. Não, parágrafo 3º do 1024, tá? O relator vai dar 5 dias para ele adequar as razões. Como fica o efeito suspensivo com essa conversão para agravo interno? Não tem efeito suspensivo, amor. Se porventura... Porque é o seguinte, o efeito suspensivo dos embargos de declaração é opiúdices. Se o relator está convertendo, ele nem analisou ainda a questão do efeito suspensivo, se é que foi pedido, tá? E aí, se não houve adequação das razões, sequer vai ser analisado. Até porque o agravo interno não tem efeito suspensivo, nem opiúdices. O efeito do agravo interno é só devolutivo e impeditivo. Beleza? Show? Então, vamos lá. E aí, gente, fica fácil da gente perceber que essa questão da interrupção do prazo dos recursos cabíveis para reformar ou invalidar a decisão, né, e os embargos voltados para esclarecer, é tentador usar os embargos para ganhar prazo, né, para ganhar tempo, para empurrar o processo com a barriga, para protelar. Não é gostoso, né? Parece que estimula você a fazer isso. Eu vou embargar de declaração, falar que eu não entendi exatamente para ganhar um tempo. É muito natural, isso até acontecia. E acontece. A questão é que o legislador, como eu falei, há um problema sério entre julgadores, né, e embargos de declaração. Até por conta do problema sério que existe dos advogados com embargo de declaração, de usar os embargos sem realmente ter um problema na decisão. E aí, o que o legislador fez? O legislador, ele criou 3 situações para tentar impedir o uso dos embargos de declaração como mecanismo de protelação do processo. Mecanismos de ganhar tempo, né? De procrastinação do processo. E aí, quando a gente vai no artigo 1026, que ele fala exatamente do efeito, a gente vai no parágrafo 1º do 1026 e vai ver o seguinte. O parágrafo 1º é quando a gente pede, né? O parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa. Então, eu oponho embargo de declaração para ganhar tempo. E aí, se o juiz, no caso, primeiro grau, se eu estiver buscando esclarecimento de uma decisão de primeiro grau, ou o relator ou o tribunal, se ele identificar que o que eu estou fazendo ali é protelando o processo, que aqueles embargos de declaração são meramente protelatórios, ele vai me condenar. E vai fundamentar a decisão dele, vai me condenar a pagar uma multa para a parte contrária, de até 2% do valor da causa. Deu ruim, né, Darcy? Mas pode ficar pior. Porque, olha só, digamos que eu tive uma decisão interlocutória e eu pus embargo de declaração. Procrastinatório. E aí o juiz viu que era procrastinatório e me condenou a pagar a multa de 2% ao embargado. Beleza. Aí, passado um tempo, eu tive, vai aprender porque dói no bolso, mas ainda fica pior. E aí, uns 3 meses depois, eu tive uma outra decisão nesse processo. E, mais uma vez, eu opus embargo de declaração para ganhar tempo. Ou seja, eu rescindi, né, na oposição de embargo de declaração procrastinatório. Aí, o juiz já não vai mais me condenar a multa de 2%. Ele vai aplicar o parágrafo 3º do artigo 1026, que diz o seguinte: na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça que recolherão ao final. Então, perceba, eu reiterei novamente, numa outra decisão, os embargos protelatórios. Agora, a multa vai chegar a 10%.
E detalhe, essa multa vai passar a ser requisito de admissibilidade do recurso cabível para reformar ou invalidar aquela decisão. Eu tenho que provar que eu recolhi a multa se eu quiser recorrer da decisão. Por quê? Porque eu reiterei a utilização dos embargos de declaração para procrastinar. A única pessoa que não vai ter que provar, né, o recolhimento da multa para recorrer é a Fazenda Pública ou detentor da gratuidade e justiça, que eles recolhem ao final. Mas qualquer outro vai ter que provar o recolhimento dessa multa, além das custas naturais, além do preparo do recurso próprio, né, para reformar aquela decisão ou para invalidar, ele tem que provar, além disso, que ele recolheu a multa. Tá? Show! Você tem que saber o que está fazendo antes de gastar o tempo do outro. Exatamente, Regina, mas ainda pode piorar, gente. O legislador pegou pesado. Porque se você reiterar os embargos de declaração procrastinatória de forma sucessiva, ou seja, eu opus os embargos de declaração protelatória e fui multado. E, em sequência, né, numa próxima decisão, eu oponho outro embargo protelatório, além da multa de 10%, olha o que diz o parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Isso quer dizer que se eu opuser embargos declaratórios, procrastinatórios, sucessivos, reiterados, eu perco a possibilidade de opor embargos de declaração naquele processo.